Alô pessoal do terceiro ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto e hoje vamos falar sobre raios, linhas de força e potencial elétrico para a gente encerrar essa parte de eletrostática. Como eu disse para vocês, essa parte de eletrostática ela é melhor compreendida e melhor estudada até pelo Enem a nível macroscópico, ou seja, aquilo que a gente pode ver, a gente pode sentir, porque a nível microscópico ela é muito melhor explorada em concursos, porque é só decoração de fórmulas, aplicação de fórmulas, vetores, aquele trabalho até com a física mais básica. A gente começa pelos raios. Raios aí sim, eles são muito estudados pelo Enem. Os raios, eles têm, como aqui uma receitinha de raio, né? Eles têm 4 ingredientes: gotas de chuva, cristais de gelo e água quase congelada e granizo. Tudo parte de uma só substância. Mas tem que ter os 4, porque a partir da alteração desses 4 com relação à densidade, a gente vai ver agora como é que cria. Olha só. Eles são formados a cerca de 2 a 10 km de altitude. Certo? Então, a partir de 2 km você já pode ter a formação desses 4 ingredientes que vão dar origem aos raios. Estão lá nas nuvens. Tem a ver com a água, tem a ver com o ciclo da água que vocês veem em biologia. As temperaturas geralmente variam entre 0 e menos 50 graus Celsius, que é a nossa escala. Ocorre o atrito, olha só, processo de geração de energia, de eletrização dos corpos que a gente viu, ocorre o atrito. Que é atrito, gente, vai haver o choque devido ao movimento, devido ao vento, certo? Entre esses 4 elementos, entre os 4 ingredientes que eu citei ali em cima. Então, os mais pesados, como o granizo e as gotas de chuva, são mais pesados, tendem a ficar negativos. E como eles são mais pesados, eles vêm para a parte de baixo da nuvem. Os mais leves são levados por corrente de ar, obviamente porque são mais leves. Então deixa o topo mais positivo. Então vai haver aquela separação de cargas, certo, gente? A gente já viu a separação de cargas quando a gente estudou a eletrização por indução. Deixando o topo mais positivo, começa a se formar um campo elétrico. A gente já viu o que é campo elétrico. É uma região em torno da carga elétrica, onde você tem a ação da força elétrica, ou seja, pode haver um movimento ali. Olha só esse GIF, como ele foi feliz na construção, como encaixa aí na nossa descrição. Parte positiva fica lá em cima, a parte negativa embaixo e a parte positiva aqui do solo, porque o raio ele quer descer para a terra, o negativo ele quer ser atraído pelo positivo, então acaba criando um raio. Mas só que a gente não vai ficar com essa descrição simples não, essa é a descrição que está aí no GIF. A gente vai para uma coisa mais detalhada agora. A gente vai, inclusive, citar aqui o quarto estado da matéria. Olha que legal. A região... acima na região da ionosfera, os raios solares interagem com as moléculas de ar, formando mais íons negativos. Então já tem os íons negativos formados pelo atrito e tem essa interação aí. E no solo, diversos fatores, aí depende do tipo de solo, depende do clima. Você vai ver em geografia, em biologia, isso é uma coisa muito interdisciplinar. O estudo do solo que vai ajudar na eletrização. Diversos fatores contribuem para que a superfície fique eletricamente positiva. Uma grande tensão começa a ionizar o ar em volta da nuvem, que se torna plasma, o chamado quarto estado da matéria, o plasma gasoso. Ele fica em volta da nuvem. Começa então a se formar um caminho de plasma em direção ao solo. Por ter elétrons livres, o plasma é um bom condutor de eletricidade. E é por isso que começa a haver aquela descarga. Quando o tronco principal está próximo do solo, começa a surgir uma massa de plasma na superfície, ou seja, um vai atraindo o outro, aquelas massas. E isso em questão de segundos, né? A gente está falando aqui bem devagarzinho, você está vendo aqui na foto. Essa massa vai subir até se conectar com o veio que desce, certo? Com o fluxo que está descendo. Veio é fluxo. E então vai fechar o circuito. Então a nuvem fica como se fosse uma grande pilha, um positivo e negativo, que de repente fecha o circuito, fecha o caminho para que a eletricidade passe. É por isso que se alguém estiver perto de onde o fenômeno está rolando, ou seja, estiver perto do aquecimento, por isso que eu coloquei essa foto aqui, você vai ficar arrepiado. Você
Se você estiver num local com uma chuva muito forte e começar a ficar arrepiado, pode ser que aquele local seja o local de uma descarga elétrica, o local de um raio. Então caia fora dali. Quando o caminho se fecha, temos o relâmpago. Ele é fruto do aquecimento do ar. Enquanto o trovão vem da rápida expansão da camada de ar. Então, o relâmpago é a luz e o trovão é o som. Certas partículas de ar vão se chocar com uma rapidez muito grande, porque a temperatura está muito alta, próxima à temperatura do Sol. Então, você tem o trovão. Raios. Eu vou colocar aqui várias lendas e verdades sobre os raios para a gente comparar. Se não está chovendo, não cai raio. Cuidado, certo? Os raios podem chegar até 15 km de distância do local da chuva. Então, pode ser que caia um raio mesmo sem cair a chuva. Geralmente, mais para o nosso aqui inverno. Sapatos com sola de borracha e pneu do automóvel evite que uma pessoa seja atingida por um raio. É verdade, não protege contra o raio. O caso do carro. Mas só que o carro, o chassi do carro, como eu falei para vocês, ele forma a tal da gaiola de Faraday, que faz com que a energia se dissipe, fique apenas concentrada no seu exterior, nunca vai para o centro. Então quem estiver dentro de um carro está protegido. Questão de sola com sapato de borracha, depende muito da intensidade do raio. As pessoas ficam carregadas de eletricidade e quando são atingidas por um raio não devem ser tocadas. Isso é um erro muito comum. A gente pensa que a pessoa fica eletrizada, não existe. Só em história em quadrinhos. A vítima de raio não dá choque não, certo, gente? Ela precisa de urgente socorro médico. Aquela coisa, a pessoa atingida pelo raio e fica faiscando aqui só em filme mesmo. A pessoa fica queimada e pode ter uma parada cardiorrespiratória. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Aí me diga, para que serviria um para-raio? Para-raio, cai um raio, troca, bota outro, em outro canto. Não, botar para-raio na igreja. Não, agora vai para a prefeitura. Não, bota ali, vai. Tinha que ter para-raio móvel, né? Isso é uma mentira. Não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Existem pessoas azaradas que já foram atingidas mais de uma vez por um raio, por exemplo. É perigoso falar ao telefone durante um temporal. Isso aí era até um certo tempo verdade. Mas agora, com o advento do telefone celular, pode falar tranquilamente. No máximo vai cair sua ligação. Mas se você é daqueles que ainda utiliza o telefone com fio, cuidado. Porque um raio, se atingir um poste, ele vai se propagar pela rede elétrica. Vai queimar a televisão, geladeira. E se ela atingir a linha telefônica, vai se propagar pela linha telefônica também. Pessoas com metais no corpo têm mais chance de ser atingido. Imagina aí um cavaleiro, imagina você que está usando um piercing, aquele negócio, aquela argola que parece uma vaca no nariz. Os metais que porventura trazemos no corpo, como prótese, pino, aparelho dentário, piercing, como eu falei, argola, argolinha, argolão e aí vai, desde que seja metálico, são muito pequenos para que o raio considere como um atalho. Agora, o que você deve ficar distante é uma árvore. A árvore é um para-raio natural. Linhas de força. Vamos aqui para o assunto, como eu disse, o assunto microscópico, para depois a gente ir para o macroscópico, que é o mais interessante. Linha de força é o seguinte, o Michael Faraday teve uma ideia brilhante de representar o campo elétrico com desenhos. Então, quando eu tenho mais de uma carga, está aqui, ó. Uma linha de força é uma linha imaginária. Uma linha imaginária, você jamais vai ver essa linha imaginária. Que ela é com qualquer ponto que você pegar para saber o campo elétrico, é só tirar uma tangente. Tangentes são essas retas aqui, que tocam a linha em um só ponto, certo, gente? Por isso que é chamado de tangente. Então, essa linha imaginária, essa linha verde aqui, é uma linha de força. Olhando assim sozinho, você não consegue entender, você não consegue ver a função dessa linha de força. A gente entende melhor quando ela já está numa carga, certo? Nas cargas a gente entende melhor. Digamos que aqui eu tenho uma carga e eu vou ter várias linhas de força em torno dessa carga. Se a carga for positiva, a gente diz que a linha de força está saindo. O fluxo é apontando para fora da linha de carga. E o negativo é justamente o contrário, né? As linhas são convergentes. Aqui é divergente e aqui é convergente nas cargas. Se eu tiver interação
do positivo com o negativo, enquanto as linhas de força estão saindo, a outra estão entrando. Quando você tem interação, eles dois se complementam, né? Perfeitamente. Não tá entrando, as linhas de um está entrando no outro. Obviamente que se eu olhar esse objeto, essas duas cargas aqui, eu vou ver apenas as duas cargas. Lembrando que essas linhas são imaginárias. É apenas para estudo, para uma melhoria do campo magnético e do campo elétrico, que Faraday imaginou para que se estudasse melhor. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí eu tenho a linha de força de um campo magnético, um campo elétrico que aparece dentro de um dispositivo chamado capacitor. Por sinal, gente, se você olhar o assunto, capacitor está incluído aí no assunto de eletrostática. Eu fiz uma pequena alteração, tomei como liberdade poética de professor, e vou deixar capacitor para a gente visualizar quando estivermos estudando os componentes de circuito, porque apesar de capacitância ter muito a ver com eletrostático, o capacitor em si ele é um elemento de circuito elétrico. Então, eu joguei ele para a gente dar uma olhadinha na parte de circuito elétrico. Quando você for olhar o livro, se não estiver encontrando a explicação para capacitor, é porque a gente vai ver ele como elemento de circuito, certo? Mas aqui é só para que vocês vejam as linhas de força. Certo? De novo, linhas imaginárias. Vão sempre do mais para o menos. E aí são uma superfície aqui de linhas perfeitas. Potencial elétrico. Potencial, tensão elétrica. Diga assim, potencial. Você tem potencial, é que você pode agir. No caso da física, quando algo tem potencial, tem energia potencial, é que ela pode gerar um movimento. Que movimento, professor? O movimento de um carro, de uma partícula, ou, no caso da eletricidade, de uma carga. Que a gente vai começar a chamar de tensão elétrica, daqui a pouco a gente vai chamar de voltagem também. É a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica. Veja, aquilo que eu disse, tem energia para mover, não sei se vai mover ou não. Unitária em todos os pontos distintos da região dotada de um campo elétrico. Então eu boto lá duas cargas e eu quero mover essas cargas. Para isso, vai ter que ter uma energia potencial. Essas cargas podem se mover. Fazendo analogia com a água, por exemplo, onde é que a água tem energia para se mover? Quando você coloca a água num lugar bem alto, não é, gente? Uma caixa d'água. Porque aí você coloca um cano, a água vai descer. Você nem precisa de motor para fazer isso. Porque a própria água tem energia. É o mesmo princípio utilizado na conversão da energia hidráulica. A queda da água vai mover turbinas, é por isso que eu preciso represar a água antes. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar medida em volts. Olha o volt aparecendo aí. Que equivale a joules por coulomb, ou J/C, em unidade do sistema internacional. É a quantidade de energia potencial por unidade de carga em coulomb. Para ficar mais claro, que está muito aí de unidade, muito complicado, você vai ler aí talvez não entenda, vamos dar um exemplo. Quando uma tomada fornece 220 volts, a nossa tomada elétrica, 3 pinos, não é positivo e negativo, não é fase neutro. E esse pino do meio é o pino que serve para a nossa proteção, é o fio terra, proteção do usuário. Tem muita gente que protege o equipamento, aí corta o pino, tira. Quando você faz isso, camarada, você está se desprotegendo, certo? O pino do meio, quando sua rede é bem aterrada, ele está protegendo você de uma descarga elétrica. Mas a parte, essa tomada aqui tem 220 volts. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela cede 220 joules, que a gente já viu desde o primeiro ano lá, joule é a unidade de energia, para cada coulomb de carga. Não é para cada carga, certo? Cada coulomb que aparecer, uma carga. Então, uma só carga, um só elétron, a gente já viu que tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, vamos arredondar. Um elétron, um arredondamento bem esdrúxulo aqui, tem aproximadamente 2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ainda faltam vários elétrons aí para fazer um coulomb, certo? Então, tem que ter milhares de elétrons para fazer um coulomb. Mas cada coulomb que eu tiver, nesse caso aqui, vai ter 220 joules de energia. Cada coulomb, cada agrupamento de elétrons que me dá um coulomb, vai ter 220 joules de energia. Então, veja que é muita energia. Potencial elétrico, ainda falando de potencial,
no ponto que a carga aqui encontra-se é diretamente proporcional ao módulo, ou seja, ele depende da carga, como eu já falei, né? Quanto maior a carga, maior o potencial. Lógico. E inversamente proporcional à distância. Então é por isso que aqui eu tenho 10 volts, 20 volts, 40 volts. À medida que a distância diminui, o potencial aumenta. A carga está aqui, à medida que a distância diminui, o potencial vai aumentando, porque é inversamente proporcional. Potencial, essa letra U aqui, é inversamente proporcional à distância. A gente trabalha muito com essa fórmula aqui. Energia potencial é a carga vezes o potencial. Não confunda energia potencial com potencial. Meio complicado isso, né? Então, vamos para um exercício para descomplicar a aplicação de fórmula. O potencial elétrico é definido como a medida de energia potencial elétrica. Então, veja, o potencial, certo? Você tem potencial, quer dizer que você tem energia potencial. É confuso. Por isso que essas questões não costumam, pode ser até que caia, mas não costumam cair no Enem. Agora, em concursos que exigem muito trabalho assim físico, digamos, da sua mente, vai cair questões como essa. E tem como unidade física o Joule por Coulomb, que a gente chama de volt, também conhecido como volt. A energia potencial elétrica de uma partícula carregada com 2 nanocoulombs, o N é nano, lembra daquela tabelinha que eu dei para vocês? Quando colocada em uma região de potencial elétrico igual a 5 kV, tem gente que nem entende, por isso que esse tipo de questão é um pouco complicada. A gente nem entende o que está se passando, certo? Você vai simplesmente aplicar a fórmula. Energia potencial é Q vezes U. Aí ele deu o que é a carga? 2 nano. Nano vocês sabem que é 10 a nona. E deu também o meu potencial elétrico, a minha voltagem, 5 kV. Quilo você sabe que é 10 a terceira. Certo? Está bem simples aqui, ó, 10 a nona e 10 a terceira. Multiplicação de potências, número com número, 2 vezes 5, 10. Repete a base e os expoentes do jeito que estão, né? Lembra do exercício que eu falei, né? Menos 9 mais 3, menos 6. 10 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 aqui, você vai na tabela de novo e vai ver que é o micro. Certo? 10 microjoules é minha energia potencial, nesse caso aí do exercício. Professor, fisicamente, o que quer dizer isso? Rapaz, é meio complicado de explicar. Certo? Como eu disse, é bom você ter em mãos os conceitos, é bom você ter em mão a aplicação macroscópica desse conceito, porque o conceito em si, fisicamente falando, ele é bom apenas para quem estuda esse tipo de assunto, só para quem é fanático mesmo por eletricidade, só para os físicos. Olha aqui, para tentar ficar mais simples para vocês, aí a gente traz uma coisa mais prática, como eu disse, macroscópico. Como é que funciona a pilha? Com a diferença de potencial, né? Que doravante, ou seja, de agora em diante, a gente vai chamar de DDP, diferença de potencial. E o que é uma diferença de potencial? É aquilo que eu disse da água. A água está a uma altura em relação ao chão. Então isso quer dizer que a água pode entrar em movimento a qualquer momento. Botou um cano, a água desce. Fez um furo, a água desce. E no caso de uma pilha, eu tenho mais e menos, vamos dizer assim, certo? Para ficar mais fácil você entender, onde tem mais elétrons, onde tem mais altura de elétrons e onde tem menos elétrons. É por isso que se você conseguir conectar, fizer um caminho, que a gente vai chamar futuramente de circuito, certo? O caminho aqui, ó. Juntou o caminho aqui, você fechou o circuito, ou seja, o circuito está completo. O mais vai enxergar o menos, então isso vai dar origem à passagem da corrente. É como se você fizesse um furo na caixa d'água agora, colocou um cano. Então a água está enxergando um caminho para ela passar. Então vai haver movimentação. E isso aqui é a diferença de potencial. Alguns livros trabalham com U, mas quando eu passar para eletrodinâmica, a gente vai usar muito o V, que é de voltagem mesmo, tensão. Superfície equipotencial. Lembra das superfícies que são imaginárias, certo? São as superfícies que têm o mesmo potencial. Então, se aqui, por exemplo, 120 volts, durante toda essa superfície aqui, geralmente ele vai trabalhar com superfícies esféricas,
tem 120 volts. Qualquer ponto que você pegar aqui. Esse outro ponto aqui tem 90, então qualquer outro ponto dessa superfície aqui, incluindo ali o ponto B, vai ter 90 volts. Aqui tem 20, então o ponto A com certeza tem 20 volts, porque está na mesma superfície equipotencial. São superfícies que possuem o mesmo potencial elétrico. A gente vai trabalhar depois alguns exercícios com superfícies equipotenciais. Pronto, gente. Com isso a gente encerra. Como eu disse para vocês, a parte da eletrostática tem algumas coisas, principalmente quando eu falo na parte microscópica, que é um pouquinho chata, que não é algo que a gente consiga ver no dia a dia, a gente consegue ver a decorrência. Então, quando eu passar exercício para vocês agora, eu vou passar alguns exercícios, inclusive do Enem, que mostram as decorrências. Por exemplo, no uso do celular, na questão dos raios, na questão de descarga elétrica, como é que se protege. Certo? Isso é o mais importante que você aqui no ensino médio tem que saber. Você não é físico para conhecer a fundo as fórmulas. Você tem que saber como elas são macroscopicamente aplicadas. Tem decorrência lá embaixo. Por isso que você tem que ter um certo embasamento. Mas a gente observa as coisas macroscopicamente. Até a próxima aula, vocês vão entender melhor quando a gente estiver resolvendo exercício. Certo?